Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos para a nossa leitura. Hoje vai ser uma leitura diferente. Hoje nós vamos ler o capítulo 7, 8 e 9 de Amós. E aí nós vamos terminar hoje o livro de Amós. Mas nós vamos ler hoje também mais um livro da Bíblia. Você vai ler o livro do profeta Obadias. Obadias é o menor livro do Velho Testamento, com apenas 21 versículos. Por que nós vamos ler 3 capítulos de Amós e também o livro de Obadias, para que a gente possa chegar dia 31 de dezembro, lendo a Bíblia toda. Vamos para o capítulo 7 do profeta Amós. Capítulo 7, esse capítulo contém as primeiras 3 visões de julgamentos de Deus, que Deus deu a Amós. O propósito é revelar a seriedade deste julgamento contra a nação. E o capítulo 7, ele começa com a primeira visão, onde Deus mostra a Amós um enxame de gafanhotos prontos para destruir as colheitas. Nós já vimos no livro anterior Deus falando sobre o gafanhoto e usando o gafanhoto como um instrumento de juízo. E aí nós vemos isso, olha, foi isso que o Senhor soberano me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhoto depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas do campo, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então vemos aqui que começa a visão do julgamento de Deus com a nação. E aí, verso 2 e 3, Amós, diante dessa visão, intercede pela nação, ok? Pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que não execute esse julgamento. E aí vem a segunda visão. A segunda visão, Deus mostra fogo consumindo o grande abismo e a terra, simbolizando uma devastação completa, mais uma vez. E aí Amós intercede e Deus retira o julgamento. Eu gosto muito de Amós, falei com você, porque nos outros livros proféticos é muito raro você ver Deus trazendo um juízo e o profeta que teve a visão do juízo clamando, orando. Outros fizeram e Deus não tirou o juízo. Mas aqui nós vamos ver que Deus retira o julgamento, verso 4 ao verso 6. Vem a terceira visão, que Deus mostra a Amós um prumo usado para medir a retidão, e aqui o julgamento de Israel é confirmado. O povo não está de acordo com o padrão divino. Então, por que ele usa aqui um prumo? Para mostrar que o povo está fora do padrão. Qual padrão? O padrão divino. Não há intercessão nessa visão. Isso mostra que o julgamento é inevitável. E aí o capítulo 7, ele termina com um confronto entre Amós e Amazias. Amazias é o sacerdote de Betel. Betel está afundada na idolatria. E Amazias tenta silenciar Amós, enviando uma mensagem ao rei Jeroboão e ordenando que Amós volte para Judá. Amós rejeita o comando de Amazias e reafirma seu chamado profético. O que nós estamos vendo aqui, quando há esse confronto de Amós com Amazias, é um padrão. Sempre vão se levantar contra os profetas. Os profetas não são entendidos. Quando eu vejo um profeta, não estou falando daqueles que estão entregando profecia, mas homens ou mulheres sérias, com uma história muito longa, que são profetas, quando eles falam, eu observo muito. Porque a mensagem do profeta, no primeiro momento, ela é difícil de ser entendida. E o profeta sempre foi perseguido. Okay? O capítulo termina, capítulo 7 vai terminar, e dizendo que dizendo que não era profeta, nem filho de profeta, mas foi chamado por Deus para proclamar o julgamento. Essa fala de Amós é muito interessante, por quê? Porque ele não está dentro daquele grupo que tem o ofício de profeta, que é passado de pai para filho. Não, ele diz assim: Deus me chamou, Deus me chamou, Deus me chamou. E aí nós vamos para o capítulo 8. Capítulo 8, o propósito de Amós é revelar a quarta visão do julgamento.
E aí é um cesto de frutos maduros, simbolizando o tempo da colheita e julgamento iminente de Israel. Né? Amós 8 começa com a quarta visão, em que Deus mostra a Amós um cesto de frutos maduros. Esta visão simboliza que Israel já está maduro para o julgamento e Deus declara que o fim chegou. Ou seja, é a hora, como um fruto maduro no pé, que chegou o momento de ser tirado, colhido, é Deus mostrando o julgamento chegou. Não tem como mais evitar. E aí o profeta denuncia novamente as injustiças sociais, as ganâncias. Vou repetir, eu gosto muito de Amós, porque ele é essa voz contra a injustiça social. Olha o verso 4. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo, quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo? Diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo. Então você percebe que a injustiça social está muito grande. E algo que Deus não permite é isso. E aí Deus então vai anunciar, versos 7 e 9, uma série de julgamentos sobre Israel, incluindo terremotos e escuridão. Se você ler os versos seguintes, um dos julgamentos mais severos é o anúncio de uma fome da palavra de Deus. O povo buscará a palavra do Senhor, mas não encontrará. Verso 11 e 12. Isso simboliza que quando o julgamento chegar, será tarde demais para buscar orientação divina. Gente, isso é muito interessante. Deixa eu ler o verso 11 e aí eu posso trazer algo bem prático. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda essa terra. Não fome de comida, nem fome de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Então, ele está dizendo que o julgamento vai vir e não adianta correr atrás da palavra de Deus. A palavra de Deus já foi ensinada pelos profetas. E nós vimos aqui no livro de Amós, Israel é teimosa. Eu falei que ia te ensinar algo prático, no pastoreio eu vejo isso muito. A pessoa não obedece, ela conhece a palavra e aí ela vai para um caminho de morte. Quando a coisa dá tudo errado e vem a desgraça na vida dela, ela quer correr atrás de um profeta para receber uma palavra como se aquela palavra fosse solucionar uma vida de rebeldia, uma vida de semeadura errada. É isso que Israel está fazendo. É isso que Israel está fazendo. Okay? E aí a orientação aqui de Amós é: o julgamento está chegando. E é tarde demais para buscar qualquer orientação de Deus. O julgamento, ele virá e ele veio. Vamos para o capítulo 9 e terminamos o livro de Amós. Hoje é um dia especial na nossa leitura. Você está terminando um livro, vai começar um novo livro e vai terminar ele no mesmo dia. Nós nunca fizemos isso até aqui. Capítulo 9, o propósito. Amós conclui com uma visão final do julgamento, seguida por uma promessa de restauração futura para Israel. Este capítulo fecha o livro com uma mensagem de esperança. O capítulo 9, ele começa com uma visão de Deus em pé junto ao altar, anunciando o julgamento final. Vamos lá? Viu o Senhor junto ao altar e ele disse: bata no topo das colunas, para que tremam os umbrais. Façam que elas caiam sobre todos os presentes. E os que sobrarem, matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Gente, que mensagem forte. O capítulo 9 é Israel sendo destruído. Que mensagem forte, forte, forte. Amós vai descrever aqui o poder soberano de Deus, que governa todas as nações e controla a natureza. Versos 5 e 6, quando o Senhor dos Exércitos, ele toca na terra, ela se derrete. Então a gente vê o poder de Deus. E aí do verso 7 ao 10, Deus também enfatiza que Israel não é diferente das outras nações, embora tenha sido escolhida, nós já vimos isso aqui, ela foi escolhida, a quem muito é dado, muito é cobrado, por isso que o julgamento sobre ela é tão severo, e apesar de terem sido escolhidos, eles ainda enfrentam o julgamento por causa da sua desobediência. E aí no verso 11, o tom do capítulo muda. Muda por quê? Porque é uma mensagem de esperança. Olha o verso 11. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi.
Isso é muito interessante que essa expressão, a tenda caída de Davi, Lucas vai repetir ela no livro de Atos. A tenda foi aquele lugar que Davi levantou, ergueu para colocar a tenda. A gente percebe que isso tocou tanto o coração de Deus, porque você não vê em nenhum lugar Deus pedindo Davi para levantar uma tenda. Davi levanta uma tenda, põe a arca, estabelece turnos de adoração 24 horas, e a Bíblia mostra aqui em Amós, e vai mostrar também lá em Atos, que Deus fala que vai restaurar de novo a tenda de Davi. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, eu a reerguerei para que seja como era no passado. Então há uma mensagem aqui de restauração, né? Então ele fala da tenda caída de Davi, trazendo uma simbologia aqui da restauração do reino de Israel, sob agora a liderança messiânica de Jesus, que é descendente de Davi, e ele fala de um tempo de abundância, verso 13 ao 15, onde a terra produzirá frutos em grande escala, e o povo viverá em paz e em segurança. Olha, verso 15, plantarei Israel em sua própria terra, então ele fala desse retorno de Israel, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Então o que vemos aqui é Israel no seu pecado, na idolatria, na injustiça social, vem o julgamento de Deus, o julgamento é inevitável, ele acontece, mas tem uma promessa de restauração futura. Eu termino o livro de Amós ensinando algo, uma promessa de restauração futura. Quando você caminhar na sua vida, entenda isso. Se você escolhe semear o que não deve ser semeado, você vai colher. Deus pode restaurar minha vida? Deus pode. Se houver arrependimento, Deus pode. Mas entenda, essa restauração, ela é um processo que começa no momento que você se arrepende e vai até um determinado tempo no futuro. Não é imediato. Entenda, uma vida de pecado, uma vida de semeadura errada vai gerar uma colheita. Quando há arrependimento sincero, Deus começa um processo de transformação. Terminamos Amós, vamos ler aqui agora o livro de Obadias. Obadias, o menor livro do Velho Testamento. Obadias é um nome comum naquele tempo. Nós temos 2 Obadias aqui que são famosos na Bíblia. Um é o profeta Obadias, e o livro que leva o seu nome, e o outro, que era um servo que cuidava que tinha a chave para cuidar dos celeiros do rei Acabe. Obadias, vamos lá, livro de Obadias. Obadias, como eu disse, é o menor livro, né? A profecia aqui de Obadias, né? A mensagem principal de Obadias aqui é contra Edom, um povo descendente de Esaú, irmão de Jacó e, portanto, relacionado a Israel. Então, quando fala Edom, não pense que é um povo distante, não. São os descendentes de Esaú. Esaú e Jacó são gêmeos. Esaú nasce primeiro, Jacó segurando o seu pé. Depois Esaú vai vender a bênção da primogenitura para Jacó. De Jacó vem Israel, mas Deus fala que havia no ventre da mãe 2 nações poderosas. E aí, vamos aqui no resumo aqui detalhado. Verso 1, Deus chama as nações para se levantar contra Edom. Verso 1. E aí o verso seguinte, até o 4, ele declara que humilhará Edom, pois, apesar de estar situada em lugares altos e fortificados, sua segurança será inútil diante do julgamento divino. Se um dia você tiver a oportunidade de fazer uma viagem com a gente lá para Israel, quando fala aí desses montes, é muito claro isso. As fortalezas eram feitas no monte, porque dava maior segurança, e Deus está dizendo para Edom, apesar de você estar em um lugar fortificado, você não vai ter segurança. E aí, do verso 7 ao 9, o orgulho de Edom vai enganá-lo, ele confia nisso, levando a crer que estava salvo de qualquer calamidade. No entanto, Deus promete que nem seus aliados, nem seus sábios, nem os seus melhores guerreiros poderão salvá-los. O versículo-chave é o versículo 4, que diz assim, verso 4, ainda que você suba tão alto como a águia
e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Então, falando aqui de Edom. Lições aqui, nós vamos ver Isaías capítulo 14, verso 12 e 15, nos ensinando que o orgulho e a autoconfiança, assim como Edom tinha, é o que a gente vai ver em Satanás, cheio de orgulho, por isso ele vai cair, né, dessa posição. Satanás, que era um querubim ungido, e cai dessa posição por causa do orgulho. Se tem algo que Deus abomina, é o orgulho. E aí, Mateus 23, 12, Jesus ensina que a si mesmo, quem a si mesmo se exaltar, este será humilhado. Então, o que mais aprendemos no livro de Obadias, por mais que seja um livro pequeno, é que o orgulho e a autoconfiança sem Deus são caminhos que levam à destruição. Ok? Quero te dizer que a soberba, ela precede a queda, precede a ruína. A Bíblia já nos ensina. Então, ninguém está fora do alcance do julgamento divino, por mais forte e seguro que ele acha que ele é. E aí, nós vamos caminhar para o final de Obadias. Vamos ver o pecado de Edom contra Israel, verso 10 ao verso 14. Edom é acusado de violência contra os seus irmãos. Por que irmãos? Porque Israel é descendente de Jacó e Edom é descendente de Esaú. E aí o profeta condena Edom por ter ficado do lado, observando a destruição de Jerusalém e não ter intervido, não ter ajudado. E aí nós vamos ver o livro de Obadias terminando, verso 15 ao 21, falando do dia do Senhor e a restauração de Israel, né? Então aqui no verso de número 15, deixa eu ler para você. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim será feito a você. O que ele está dizendo aqui é o que você plantou, você vai colher. A maldade que você praticou recairá sobre você. Olha o ensino. Se você quer andar de uma maneira que a bênção de Deus está sobre você, tome cuidado com o que você está semeando, né? Verso 21. Os salvadores subirão ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então nós podemos dividir aqui Obadias em 3 partes, né? O julgamento de Edom, que começa aí do verso 1 até o verso 9, depois tem o verso 9 e o 14, que é o pecado de Edom contra Israel, e o verso 15 ao 21, que é o dia do Senhor e a promessa de restauração completa de Israel. E aí terminamos o livro de Obadias. E amanhã, se Deus permitir, nós vamos começar no livro de Jonas, a história que você tanto conhece. Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, eu vou te encontrar aqui amanhã para mais 3 capítulos da Bíblia. Deus te abençoe.